Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Antes de eu chamar o meu convidado, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal a serviço da administração, te convidar para deixar o like, seus comentários e se você já é inscrito aqui no canal, não esqueça de ativar as notificações, esse sininho que você está vendo aí, porque dessa forma você vai receber em primeira mão as informações sobre os novos vídeos postados. E também, claro, siga as redes sociais do CRA São Paulo. Bom, hoje o nosso bate-papo é sobre consumo consciente e sustentabilidade corporativa. E para essa conversa, eu tenho o prazer de receber o Ricardo Yang, que é bacharel em administração pública, ex-vereador de São Paulo, empresário, professor, ambientalista e sócio-diretor na Culture Transition and Integrity Brasil. Tudo bem, Ricardo? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Tudo bem, Maria Rita, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de iniciar pedindo para o Ricardo falar para a gente um pouco mais sobre o que é sustentabilidade corporativa, né? Do que é que estamos falando exatamente e quais são os objetivos, né, deste conceito, dessa área. Bom, esse tema ele não é exatamente novo. Ele se remete à década de 80, quando uma primeira organização pioneira chamada World Business Academy colocou uma questão que depois se tornou fundamental, né? Qual é o impacto que as empresas produzem no mundo? Nós costumávamos pensar nas empresas como organizações que obtêm recursos, têm um processo de produção, produzem coisas, produtos ou serviços, colocam isso no mercado, distribuem no mercado e assim por diante. Então, o papel da empresa era basicamente o de metabolizar essa transformação de recursos em produtos. E poucas vezes se pensou nos impactos que as empresas produziam ao fazer isso. Aos poucos, já na década de 90, com a globalização, ficou mais evidente, né, que as empresas têm um impacto, não só um impacto na legislação, na cultura dos países e assim por diante, como um impacto no meio ambiente e na sociedade. Já no ano 2000, as Nações Unidas lançaram os Objetivos do Milênio, fazendo um apelo para as empresas para que elas começassem a analisar os seus impactos fundamentalmente sobre o ponto de vista social. E também, na década de 2000, as Nações Unidas criaram o Pacto Empresarial, né, o Business Compact, para que as empresas se alinhassem às políticas das Nações Unidas relacionadas ao meio ambiente e à sociedade. Com o desenvolvimento dessas discussões, no decorrer do ano 2000, nós tivemos as primeiras revelações dos impactos da economia no meio ambiente. E ainda não se falava em clima, se falava em meio ambiente, e já com o filme do Al Gore, Verdade Inconveniente, e depois com um trabalho muito interessante do economista chamado Nicholas Stern, se os países não começassem a se preocupar com o impacto da atividade econômica no meio ambiente, os custos de reparação seriam bilionários. E daí nós começamos a ter um crescente, né, de impactos da economia, principalmente na atmosfera, na forma de gases de efeito estufa, que levou primeiro ao Protocolo de Kyoto e depois, né, à COP de Paris, onde na COP de Paris, na COP 15, os países então fizeram um acordo para diminuir as suas emissões, os seus impactos no meio ambiente. De lá para cá, essa tem sido a luta, né? Nós já estamos há quase 10 anos, né, desse pacto e estamos vendo que as mudanças climáticas se aceleraram exponencialmente e todos os cientistas concordam que os seres humanos têm a responsabilidade nisso, os seres humanos através do quê? Das empresas, né?
Então, fundamentalmente, uma empresa sustentável é aquela empresa que reduz a zero o seu impacto no processo do ciclo produtivo. Isso é, não só no uso dos recursos naturais, nas decorrências e derivações do processamento desses recursos naturais e como ela deposita os resíduos no mundo. Né? Então, hoje, nós estamos vendo que não basta se pensar na empresa como empresa de acionistas. Nós temos que pensar nas empresas como empresas de partes interessadas, onde todas as partes interessadas elas precisam ter o melhor valor daquela atividade empresarial. Então, nós estamos vivendo o capitalismo dos stakeholders. Inclusive, o Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, ele escreveu um livro sobre a gestão do stakeholder, que procura trazer as empresas para um olhar muito mais sistêmico do valor que ela efetivamente produz e causa a todas as partes interessadas. Então, é exatamente esse momento que nós estamos vivendo, de uma nova cultura empresarial, denominada governança socioambiental, onde, além da gestão, os impactos e os valores gerados pela empresa devem ser considerados pela administração. Maravilha, Ricardo. Agora, uma grande questão e talvez uma grande curiosidade até das pessoas que estão iniciando, né, o contato com esse assunto é que quando se fala em negócio sustentável, diretamente liga esse tema a altos investimentos, né? Aí eu gostaria de saber, na sua opinião, se é possível desenvolver um negócio sustentável sem grandes investimentos e, se sim, se você poderia trazer um exemplo disso para a gente. Eu acho que sim, até porque o conceito de sustentabilidade parte de uma visão em que as empresas, ao reduzirem seus impactos, né, também reduzem os seus custos. Porque se nós formos cobrar das empresas as suas externalidades, por exemplo, você pega uma empresa de transporte sobre rodas, né, fundamentalmente caminhões a diesel. Os caminhões a diesel têm um alto impacto poluente na sociedade. Só que isso não aparece na contabilidade das empresas. Né? Se você for cobrar das empresas o custo dessa externalidade, na forma de piora da saúde coletiva, de partículas poluentes suspensas no ar e assim por diante, a conta não vai fechar nunca. Né? Então, quando você fala em tornar uma empresa de transporte, né, carbono zero, você está falando da eliminação de um custo que a sociedade está pagando e, na verdade, é produzido pela empresa. E se a sociedade for cobrar da empresa, ela se inviabiliza. Então, nós temos que aliar a ideia de sustentabilidade empresarial à de alta eficiência empresarial também. Né? Uma empresa que tem baixo impacto no ambiente social e ambiental é uma empresa que tem custos transacionais mais baixos. Por que eu digo transacionais mais baixos? Porque hoje você sabe, né, e nossos ouvintes certamente sabem, que existe toda uma litigância socioambiental. Então, se uma empresa causa dano ao meio ambiente, a sociedade hoje pode processar essa empresa por esse dano. Né? A mesma coisa em relação à sociedade. Uma empresa que mantém serviço precário ou participa de uma cadeia de valor onde tem trabalho precário, ela pode ser penalizada em relação a isso. Então, uma organização sustentável é uma organização que tem uma redução de custos e, ao mesmo tempo, uma maior resiliência. Ela é menos vulnerável, né, às externalidades eventualmente produzidas e à cobrança que a sociedade vai fazer dessas externalidades. Agora, o que você tem razão é que existe um custo de transição. Empresas que não são sustentáveis,
que precisam fazer um investimento para se tornarem sustentáveis. E aí, o que eu tenho dito para os empresários é que essa transição ela deve ser uma transição planejada, não deve ser uma transição atabalhoada, nem de curtíssimo prazo. E ela deve ser seletiva. Hoje, as empresas têm ferramentas fabulosas para poder avaliar o seu impacto, seja GRI, seja os indicadores ETO, sejam vários outros indicadores no mercado. A empresa sabe avaliar o seu impacto, sabe a materialidade desse impacto e, com isso, pode priorizar no seu planejamento a redução desse impacto. Outro dia eu estava vendo uma matriz de materialidade de uma empresa da construção civil. Havia vários impactos dessa empresa, tanto no ambiente como no mundo do trabalho. E a matriz de materialidade permitiu ela fazer uma gradação desses impactos, do maior para o menor impacto, e começar a planejar nos seus orçamentos futuros a redução desses impactos. Essa transição, Maria Rita, é que pode ter custos, mas esses custos devem ser não cotejados com o passado da empresa, mas cotejados com os riscos futuros se ela não fizer esse investimento. Então, se ela não fizer investimento, por exemplo, em processos construtivos mais sustentáveis, muito provavelmente ela vai acumular passivos que depois ela não consegue resolver, seja passivos com o meio ambiente, seja passivos com a própria sociedade. Agora, Ricardo, para aquele pequeno, médio empresário que está nos assistindo, ele também pode fazer parte desse movimento em tornar os negócios mais sustentáveis. Se você puder dar algumas dicas sobre como, no dia a dia, esse pequeno e médio empresário pode tornar o seu negócio mais sustentável, o que é que você falaria para a gente? A boa notícia é que o mundo dos negócios sustentáveis oferece muitos novos negócios. Vamos pegar como exemplo as energias não poluentes, fundamentalmente eólica e solar. Veja o quanto esse setor cresceu nos últimos 5 anos no Brasil. A matriz de energias não poluentes no Brasil era 2%, 3% há 7 anos atrás, hoje chega a 20%. Parques inteiros de energia eólica e energia solar, além da capacidade que muitas empresas desenvolveram de serem produtoras de energia, como, por exemplo, o setor todo da cana. Além do etanol, eles produzem energia do bagaço da cana, que antes era jogado fora, deposto no solo. E agora eles produzem energia e se tornaram um player importante nesse processo. Então, a pequena, média empresa, ela pode ou começar com uma startup já nesse mercado de sustentabilidade, que é incrível. Por exemplo, mercado de embalagens. Um dos grandes fatores de poluição são as embalagens, plásticos, vidros e assim por diante. Hoje existe toda uma tecnologia que permite produção de embalagens a partir dos resíduos da mandioca. Embalagens que emulam as mesmas qualidades de embalagens plásticas, de isopor e assim por diante. É uma oportunidade extraordinária. E para cada setor, eu poderia te apresentar várias oportunidades, que tanto a tecnologia como a sustentabilidade estão fazendo. Agora, um pequeno empresário, como eu disse, a primeira coisa é diagnóstico, Maria. Pega os indicadores ETOs, que são gratuitos, aplica os indicadores ETOs na empresa, identifica quais são os pontos de maior impacto e começa a administrar a transição. Uma das áreas de maior impacto é a geração de resíduos, geração e destinação de resíduos. Quantas empresas não se importam, por exemplo, eu vou falar de coisas bem frugais mesmo, porque o impacto do frugal hoje é imenso.
Então, por exemplo, quantas empresas preferem colocar copinho de plástico para café e água, né? Então, você vai, são milhares e milhares e milhares de copinhos plásticos, né, que são colocados para reciclagem, né? Quando as empresas reciclam, né, porque nem todas reciclam, mas quando reciclam, por que não colocar copinhos de papel e papelão, né, cujo impacto é muito menor e a reciclagem é muito maior, o potencial de reciclagem é muito maior, né? A questão da emissão de gases de efeito estufa. Qual a matriz energética da empresa, né? Qual seria o custo de substituir essa matriz energética por uma energia mais limpa, né? Qual é a pegada ecológica do conjunto de funcionários e colaboradores dessa empresa? Eles vêm de carro, eles vêm de carro híbrido, eles vêm de carro flex, eles usam o transporte público. Tudo isso faz parte da diminuição da pegada ecológica. Então, não precisa se pensar nas grandes mudanças. Por exemplo, mudar todo o meu maquinário e o meu parque industrial para... Isso pode estar no horizonte, e é desejável que esteja, mas é um processo gradativo. E na medida que as empresas vão se tornando mais sustentáveis, elas também têm incentivos, né? Elas começam a ter incentivos, não só incentivos de mercado, mas incentivos de financiamento e, agora com a reforma tributária, até incentivos tributários para se tornarem mais sustentáveis. Sim, sim. Bom, Ricardo, nenhuma empresa se torna sustentável da noite para o dia e, como você mesmo falou, existem os stakeholders, é fundamental a participação de todos eles. Aí eu gostaria de saber, na sua opinião, qual a base de um processo de engajamento dos stakeholders para uma empresa se tornar sustentável, ou quais são as principais iniciativas, né, que devem acontecer para que todos os stakeholders participem desse processo de sustentabilidade? Perfeito. Foi ótimo essa sua pergunta, porque o compliance não torna uma empresa bem gerida. É a cultura da organização que produz o compliance, que permite a boa gestão da empresa. Então, se a empresa não tiver um propósito firme de criar impactos positivos ou gerar valor para todas as partes interessadas, não adianta fazer as coisas de forma superficial ou o greenwashing, né, ou fazer coisas apenas para posar bem na fotografia. As empresas precisam ter uma determinação cultural mesmo, um propósito estratégico de gerar valor para suas partes interessadas. Então, isso decorre que, sem uma sólida cultura de integridade e de comprometimento com as dimensões socioambientais, é muito mais difícil esse engajamento. Nós podemos ver em várias cadeias produtivas hoje. Até recentemente, diversidade era uma questão marginal nas empresas. A partir de uns anos para cá, você não fecha contrato com grandes empresas se você não tiver uma cláusula de compromisso com a diversidade. A mesma coisa com a questão da ética e da integridade. Se você não tiver um sólido código de ética, se você não tiver um compliance consolidado, você não fecha contratos em grandes cadeias produtivas. Então, é fundamental entendermos o ESG, governança socioambiental, como uma estratégia e como um comprometimento com uma outra cultura empresarial que não a tradicional. ESG é uma cultura organizacional que convoca os seus gestores a pensarem sistemicamente, transversalmente e multidisciplinariamente. Quando eu vou analisar a materialidade da minha organização, eu tenho que entender
o que é sociedade. Eu tenho que entender quais são os impactos que a minha organização gera no bem-estar de uma dada comunidade. Eu tenho que entender quais são os elementos do meio ambiente que fazem parte do meu ecossistema de produção e como eu posso usar os recursos e repor esses recursos de forma que eu tenha uma soma zero na minha pegada ambiental. Então, tudo isso passa por se revisitar a formação dos nossos principais executivos. Eu sou professor do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde eu coordeno o programa de ESG. E eu tenho contato com dezenas e dezenas e dezenas de alunos de C-Level, né? E a falta de compreensão que nós, gestores, temos dessa complexidade que a gestão ESG representa é enorme. Porque nós não somos formados nas nossas escolas para entender de meio ambiente. Poucas escolas de administração trazem a cadeira de sociologia e política para que a gente entenda o funcionamento da sociedade. Poucas escolas, aliás, nenhuma, traz matérias que possibilitem o desenvolvimento do pensamento sistêmico. Nós ainda somos condicionados a uma gestão linear. A empresa dá lucro ou não dá lucro, o EBITDA é alto ou é baixo, o grau de endividamento está dentro daquilo que é suportável ou não, qual o impacto da taxa de juros na minha política de investimento. Nós pensamos nas empresas assim. Nós não pensamos nas empresas como um espaço em que há uma contribuição efetiva e quase natural, né, em relação a todos, desde a minha cadeia produtiva, desde os meus fornecedores até meus clientes na ponta. Né? Como é que eu posso ser melhor e mais efetivo para o meu cliente na ponta? Como é que eu posso ajudar o meu cliente a ser mais engajado nas questões socioambientais? Como é que eu posso ajudar o meu cliente a diminuir o impacto pessoal, individual que ele tem nessa questão climática toda? Como é que eu posso ajudar o meu fornecedor a atualizar a sua agenda e a sua governança de forma a incorporar a gestão socioambiental no processo? Né? Isso exige um olhar sistêmico, né, para o todo. E nós não somos preparados para pensar sistemicamente. Isso é absolutamente essencial. Quando você fala assim, nós não somos preparados, você está falando da sociedade de uma forma geral ou dos profissionais, por exemplo, da área da administração? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Esse ano, Ricardo, o CRA promoveu o ENCOAD, que é o maior evento aqui da casa, trazendo justamente essa temática, né? Qual o impacto da administração no ESG, para entender como os profissionais de administração podem tirar do papel, né, essas 3 letrinhas, fazendo elas acontecerem na prática. Aí, juntando com essa sua resposta, eu gostaria de entender, quando você fala assim, nós não somos preparados, sociedade como um todo, ou você também, como profissional de administração, acha que há um certo gap, né, na hora de tirar do papel essas 3 letrinhas? Como é que isso poderia ser mudado? Nós não somos preparados como sociedade, embora a sociedade esteja a duras penas aprendendo o custo do desequilíbrio socioambiental. Seja na forma da desigualdade social, seja na forma da crise climática, nós estamos aprendendo a duras penas, né, as consequências do nosso comportamento no mercado, no meio ambiente, na sociedade. Né? Então, a sociedade ainda não está preparada, mas está diante de evidências que vão forçar uma preparação. Né? Agora nós estamos vendo a crise lá na Flórida, né? Exatamente hoje, o furacão William está devastando dezenas de cidades na Flórida. Né? Nós tivemos aqui no Brasil o impacto do Rio Grande do Sul. Né? E nós vamos vendo que, se não enfrentarmos essa questão, os custos, como o Nicholas Stern lá atrás, na década de 2000, comprovou, vão ser
insuportáveis. A sociedade não vai conseguir arcar com os custos das catástrofes climáticas e sociais, também como nós vimos na pandemia. Agora, os gestores não só não estão preparados, como têm a obrigação de se preparar para além do preparo da própria sociedade. Porque os gestores são líderes, eles não são burocratas. Os administradores, eles foram formados para dominar o processo da gestão, mas gerir de forma adequada e com excelência implica em liderança. Né? Quando você gere o patrimônio, recursos, um conjunto de mecanismos que tem impacto na sociedade, você tem, queira ou não queira, uma responsabilidade de liderança. E o que eu tenho sentido é que, como o pensamento complexo é complexo, né, uma redundância que cabe, e, ao mesmo tempo, a gestão ESG nos convoca para o limite da nossa ignorância, porque nós temos que aprender coisas novas, nós temos que entrar por disciplinas que nós não aprendemos na nossa formação. Muitos gestores se defendem, têm uma postura mais defensiva, porque tem medo que o ESG pode desnudar a sua própria falta de preparo para a liderança de organizações nos tempos atuais. Então, a minha recomendação para os gestores é mergulhem fundo na questão ESG. Procurem conhecer o que é ESG. Não pensem que esse papo de mudança climática é um problema dos ambientalistas e dos políticos. Ou essa questão da desigualdade social é uma questão de sociólogos e políticos. Não, é um problema da sociedade e é um problema das empresas. Não é porque é um problema da sociedade que vai ser também um problema das empresas. Por definição, a qualidade da sociedade define também a qualidade do mercado em que você opera. Mas, para além dessa questão, da necessidade de termos mercados cada vez melhores para que as empresas possam operar melhores, as empresas são indutoras de mudança no mercado. Se formos olhar o papel das empresas da tecnologia na mudança da cultura e dos hábitos de hoje, está aí, né? É autodemonstrável. Até 15 anos atrás não existia celular, smartphone. E olha o papel que esses devices representam hoje para a sociedade. Então, os líderes empresariais, eles são indutores da mudança. E eu diria até que são mais indutores de mudança que os próprios políticos. Porque a política ela vem a reboque das mudanças na sociedade. E os empresários eles têm essa responsabilidade, o dever de liderar essas mudanças. O consumidor, se o consumidor puder optar entre um produto mais sustentável e um menos sustentável, provavelmente ele vai consumir o mais sustentável em igualdade de condições de preço e de distribuição. Mas, se ele não tiver essa opção, ele vai consumir o não sustentável. Então, cabe às empresas gerarem opções, como nós estamos vendo agora no mercado automotivo, uma verdadeira revolução no mercado automotivo. As empresas estão oferecendo carros com zero emissão. Aí tem toda uma discussão na sociedade. Bom, e as baterias? E como é que você recicla as baterias dos automóveis elétricos? Bom, a sociedade vai ter que resolver isso. Mas o fato é que a indústria automobilística está induzindo uma mudança que durante um século e meio, pouco menos de um século e meio, norteou as economias do mundo inteiro, que foi a indústria automobilística. Então, nós, Maria Rita, gestores, administradores, empresários, não podemos nos dar o luxo de recusar o nosso papel de líderes transformadores numa sociedade que está nos desafiando.
né? Se os empresários não tomarem a frente do processo de descarbonização, se os empresários não tomarem a frente do processo da economia regenerativa e circular, se os empresários não tomarem a iniciativa de ajudarem os seus clientes a tomarem decisões mais racionais e ambientalmente adequadas, a sociedade só vai retroceder. Até o momento a gente falou muito sobre empresas privadas, né, do setor privado. Eu gostaria de entender como as empresas públicas podem se beneficiar e também desenvolver essa economia sustentável. Você poderia falar um pouco mais para a gente sobre isso, se quiser trazer até exemplos? Eu acho que as empresas públicas elas têm um papel fundamental, porque, em geral, as empresas públicas têm uma cadeia de fornecedores relativamente longa e grande, né? Então, vamos pegar uma empresa como a Petrobras, né? A Petrobras, a política energética do Brasil está diretamente ligada à competência que a Petrobras tem em fazer a transição de energias poluentes, fósseis, para não fósseis e limpos, né? E acredito, até em certo grau, que a Petrobras vem tentando fazer isso e tem sido indutora dessa mudança. A própria hesitação que o governo está tendo e a própria Petrobras em explorar novas fronteiras de petróleo ali na foz do Amazonas demonstra isso, né? Demonstra um cuidado adicional e estratégico com a questão do meio ambiente, né, e de perpetuar o petróleo como fonte de energia limpa, quando na última COP, finalmente, o mundo assumiu formalmente que o petróleo é um dos principais causadores da mudança climática. Então, acredito que as estatais têm um papel importante, mas tem um ponto muito vulnerável nas estatais, que a gente discute bastante lá no IBGC, que é a governança. As estatais acabaram sendo uma espécie de spa para os políticos não eleitos, né? Então, o político não é eleito nessa eleição, então encaixa ele num conselho de alguma estatal, né, ou em uma função de alguma estatal. Ele vai estar lá provisoriamente, porque na próxima eleição provavelmente ele vai sair, né? Ou então se encaixam aos funcionários públicos que não conseguem ter um salário compatível com o setor privado, então se complementa o salário dos funcionários colocando-os em conselhos ou em órgãos estatais, né? Então, qual a consequência disso? A consequência é que a direção estratégica dessas estatais ela é frágil, porque os seus líderes são transitórios. Alguns dos seus principais líderes são transitórios e obedecem uma lógica que não é o propósito da organização, obedece uma lógica que é da circunstância política daquele momento. Então, a maior vulnerabilidade das estatais é política, né? É o fato de que elas acabam sendo repositórios, né, de pessoas que estão na política e precisam se encaixar de alguma forma no setor público. As estatais acabam sendo um pouco essa válvula de escape, né? E isso é muito, muito difícil. É muito difícil porque, como eu falei, né, as estatais ficam permanentemente vulneráveis à questão política. Nós vimos, nesse próprio governo Lula, a tentativa do governo de entrar no conselho da Vale, né, e influenciar a direção da Vale a partir de uma visão política, né? Então, essas coisas prejudicam muito a capacidade que as estatais têm de liderar essa transformação na direção de empresas mais sustentáveis. Perfeito, Ricardo. Bom, gente, antes da gente partir para falar sobre o nosso outro assunto também do programa de hoje, que é consumo consciente, eu vou trazer aqui uma pergunta que é um pouco polêmica, né? Entender como as empresas, Ricardo, elas podem monetizar usando, né, esse jargão das tecnologias, das redes sociais, monetizar
suas ações de sustentabilidade, sem praticar o greenwash, né? Você já trouxe esse conceito para a gente. Eu imagino que seja importante as empresas mostrarem para a sociedade que elas são sustentáveis, que elas apoiam ações, né, ESG, mas como fazer isso sem ser uma autopromoção e sem cair no greenwash? Eu vou dar alguns exemplos aqui que são bem claros, né? Um deles é do Grupo Votorantim. O Grupo Votorantim, para poder produzir a sua própria energia, né, acabou criando a sua própria usina, e para criar a sua usina teve que fazer uma compensação ambiental que acabou criando o legado das águas. O legado das águas é essa área toda que a Votorantim tem ao sul de São Paulo, onde, para poder produzir sua própria energia, teve que fazer um reflorestamento em altíssima escala. Bom, o que é que a Votorantim fez com essa área? Ela transformou essa área em negócio. Então, onde você chega lá, não só você tem várias atividades de turismo de aventura, contemplação da natureza, aulas sobre Mata Atlântica, espécimes ativas e assim por diante, como também virou um resort, onde as empresas podem se hospedar, fazer seminários, fazer workshops, retiros e assim por diante. E o negócio é tão bem sucedido que estão reproduzindo o legado das águas numa outra região, no Mato Grosso, né? Então, eles transformaram o que era uma demanda e um passivo, vamos dizer assim, que era ter que manter a hidrelétrica funcionando e sempre com a manutenção dos mananciais para que a hidrelétrica tivesse água e tal, numa atividade completamente diferente da vocação original de produção de alumínio, né? Que é o resort e todas as atividades ligadas ao resort. Então, esse é um exemplo, né, como é que você transforma uma obrigação em uma oportunidade, e com isso, não só você reposiciona a marca, né, como você cria recursos, né, extras, né, para o negócio como um todo. Outro exemplo, né, a Ambipar recentemente comprou a Biofílica. A Biofílica era uma empresa de preservação de florestas, fundamentalmente na região amazônica. E, ao comprar a Biofílica, a Ambipar entrou no negócio de regeneração florestal. Ora, nós estamos vivendo os períodos de maior impacto, né, de incêndios, de desmatamento e assim por diante, e nós sabemos que uma das formas mais objetivas de neutralizar os gases de efeito estufa são a plantação de florestas. E, inclusive, hoje existe um mercado mundial de carbono, né, baseado no reflorestamento. O que fez a Ambipar? Reorientou a Biofílica para plantar florestas, né? E hoje mudou o nome, né, de Biofílica para Decarbon. E hoje eles são talvez um dos maiores players de reflorestamento que existe no Brasil. Vamos pegar outro exemplo, que é Dengo Chocolates. Chocolate, cacau era commodity, então você comprava cacau no mercado de commodity e acabou. E o mercado commodity de cacau tinha 4 ou 5 players que monopolizavam a produção e o preço. O que é que a Dengo resolveu fazer? Bom, e se fizermos diferente? E se nós bypassarmos o intermediário e formos diretamente no produtor e dermos assistência para o produtor? Será que a margem que hoje fica no intermediário não poderia ser dividida entre melhores ganhos do produtor e maior rentabilidade do nosso chocolate? Bingo! Eles criaram um ecossistema de produção de cacau e chocolate que, em poucos anos, se tornou uma das maiores referências de chocolate no mundo. E os produtores, eu fui ver, porque eu fui lá naquela região da Cabruca, a produção do cacau,
Os produtores de cacau do ecossistema da dengue, eles têm pelo menos o dobro das condições financeiras que o produtor de cacau para o mercado de commodities. Então, se nós, isso é muito importante, Maria Rita, se nós olharmos as oportunidades pela lente da sustentabilidade e pelo pensamento sistêmico, você vai ver que tem oportunidades incríveis, né, nesse mundo da sustentabilidade. Não, e eu ia até te perguntar, a partir desse exemplo da dengue chocolate, se deu tão certo, se é comprovado que dá certo, por que outras empresas do mesmo setor não replicam esse modelo? O que é que as impede, Ricardo? Estão começando a replicar, né? Uhum. O mercado de chocolate está sendo completamente revolucionado. A Cacau Show está replicando esse modelo, viu, Maravilhoso. né, que tinha uma oportunidade ali, está replicando esse modelo, e muitas startups estão surgindo já dentro desse modelo, ameaçando as grandes marcas. Não sei se você notou, mas quando você for no supermercado a próxima vez, começa a ver a gôndola, né, do chocolate, que as marcas tradicionais estão perdendo espaço, né, para outros produtos, para outros tipos de chocolate e assim por diante. Vou ficar de olho, vou fazer essa observação. Vamos falar agora sobre consumo consciente, né? Primeiro, eu gostaria de saber, na opinião do Ricardo, o que é preciso fazer a nível coletivo para que nós, cidadãos, nos tornemos consumidores mais conscientes, né? O que é preciso, com quem é preciso falar? Com as autoridades públicas, com as próprias empresas? Como é que é essa comunicação, Ricardo? Bom, sem entrar aqui numa exegese, né, sobre a psicologia do consumidor, nós sabemos, até por intuição, que existem dois fatores que nos levam a comprar coisas, né? Impulso, necessidade e preço, né? Nem sempre essas três coisas andam juntas, mas certamente pelo menos duas delas, né, estão juntas quando a gente faz um ato consumidor. Então você pode ter uma necessidade, né, e não ter um preço adequado, né, ou ter uma necessidade e paga qualquer preço por causa da necessidade, ou você pode ter um impulso que não é necessário e aí você paga qualquer preço pelo impulso e assim por diante. Bom, o consumo consciente traz uma racionalidade nesse processo, né? Então, independentemente do que eu preciso, do que eu quero e de quanto custa, qual é o impacto desse produto no pós-consumo? Qual é o impacto desse produto no próprio processo de produção desse produto? Então, essa racionalidade da gente colocar mais uma variável no processo de consumo, que é impacto, nos ajuda a consumir melhor. Então, vou pegar o exemplo da dengue, né, que a gente estava falando aqui. Se você dá um pulo na fábrica da dengue, lá na Faria Lima, né, no showroom, né, da dengue, você vai ver que a gordura utilizada no chocolate é numa proporção infinitamente menor da gordura dos chocolates convencionais. Se for olhar o açúcar, né, é um açúcar 25% daquele, eles complementam o açúcar do chocolate com a fruta. Então, você vai vendo que os males tradicionais ligados ao consumo do chocolate tradicional, nesse chocolate, né, eles são bastante minimizados. Aí, se você adiciona ao fato de que esse chocolate é um pouco mais saudável, ele cria um impacto social, elevando a categoria e a qualidade de vida dos produtores na ponta da produção do cacau. Veja, eu vou consumir esse chocolate, ele pode até ser mais caro, porque ele faz bem, né? Ele não só faz bem do ponto de vista objetivo, né, do consumo de chocolate, mas faz bem porque a cadeia desse chocolate traz melhores condições sociais para os trabalhadores da cadeia. Então, quando você traz essa racionalidade para o consumo, você começa a consumir melhor e começa a premiar aquelas empresas que estão fazendo uma gestão sustentável, estão fazendo uma gestão com menor impacto.
Então, é um diálogo dinâmico entre consumo consciente e gestão sustentável que vão elevar o padrão de qualidade de vida, saúde e meio ambiente da sociedade. Eu estava dando o exemplo do copinho de papel e do copinho de plástico. Né? Então, quando você traz a racionalidade... E o que é trazer a racionalidade, Maria Rita? Eu acho que isso é importante. Trazer a racionalidade é compreender, né? E aí a importância do pensamento sistêmico, quais são todos os elementos ligados ao consumo daquele produto. Esse produto é de origem comprovada? O que tem no rótulo desse produto? Tem um aplicativo chamado Desrotulando, né? Que você põe o celular no código de barra e você sabe imediatamente se aquele produto é saudável ou não é saudável. Né? Então, o consumo consciente é trazer mais informações dentro de uma visão sistêmica, isso é, todos os elementos que estão presentes no consumo daquela matéria, daquele produto, né? Fazendo com que o teu consumo estimule uma espiral positiva e não negativa nessa questão do equilíbrio socioambiental. Bom, Ricardo, uma coisa que me deixa muito curiosa, eu gostaria até de compartilhar isso com você, que a União Europeia, ela se apresenta cada vez mais sustentável e cada vez mais ela exige que outros países também se tornem sustentáveis. E a gente sabe que nem todos os países estão no mesmo patamar do que os países que fazem parte, né, da União Europeia. E isso pode gerar uma corrida desenfreada para alcançar esse estágio de sustentabilidade, né? Qual o perigo disso, desses países que não estão preparados, correrem atrás de qualquer forma para que se tornem países mais sustentáveis, a partir de uma exigência, né, dos países, principalmente do hemisfério norte? Esse tema coloca alguns desafios, né? A União Europeia está dizendo o seguinte: não queremos que os nossos consumidores, não queremos que o nosso mercado, que tem uma importância extraordinária no planeta, consumam produtos que façam mal ao meio ambiente. Eu, consumidor europeu, quero que meus países implantem políticas que permitam que as minhas opções de consumo sejam mais sustentáveis. Hiperlegítimo. Aí os países que ainda não têm uma política de sustentabilidade, como o Brasil, respondem que isso é uma barreira não alfandegária, né? Que isso, na verdade, é um jeitinho de burlar as regras da OMC e introduzir barreiras não alfandegárias no comércio internacional. E a União Europeia está se beneficiando disso porque permitiria que a disparidade de preços entre os produtos importados e os produtos produzidos na própria União Europeia fossem menores e isso beneficiaria os produtores europeus. Então, essa é a tese, né, dos países em desenvolvimento, etc. E eu acho que é absolutamente legítimo o que a União Europeia está fazendo. Pode ser que uma das consequências dessa decisão seja tirar alguns players do mercado. Pode ser. Né? Então, esse é o custo, né, de uma decisão como essa. Por um outro lado, acho que nós sim, todos os países, temos que ter um compromisso com a sustentabilidade. Né? Não precisa mais falar o porquê que tem que ter compromisso com a sustentabilidade. Está evidente. Né? E quando vocês esgotam todos os argumentos em relação ao compromisso com a sustentabilidade, resta ainda os bilhões de prejuízos que os eventos climáticos extremos estão produzindo. E nós todos, como sociedade, pagamos por esse prejuízo. Né? Seja na forma de impostos, de taxa, de contribuições emergenciais, todos nós pagamos esse prejuízo. Então, imagina uma empresa no Rio Grande do Sul que foi inundada pelas águas, perdeu todo o seu capital, o seu maquinário, tem que repor isso, né? E ainda tem que dar uma contribuição
para que eventos como esses não ocorram ou se adapte a eventos como esses. Então, quanto mais demorarmos para nos tornarmos sustentáveis, maior o custo social agregado que nós vamos pagar. Mas e quando não há condições, Ricardo, para isso? Quando o país não há condições necessárias, a quem ele deve recorrer para não ficar de fora, né, dessas transações de mercado exterior? Desculpa a palavra, mas esse argumento é muito mais falacioso do que real. Sim. Quando o Brasil teve que fazer a revolução, você não lembra que você é muito novo, mas na década de 90, quando o Collor, né, abriu os portos, entre aspas, né, do Brasil, o Brasil entrou no mercado internacional, centenas de empresas fecharam. E empresas muito boas. Eu me lembro da Metal Leve, que era uma das principais empresas de componentes para a indústria automobilística, fechou os portos. Era uma potência, né? Mas, contudo, o Brasil fez a revolução da qualidade. Né? E todas as empresas entraram em programas de qualidade e começaram a qualificar seus produtos, e era ISO aqui, ISO lá, e entramos no mercado internacional e somos bons players hoje no mercado internacional, porque fizemos a revolução da qualidade. Certo. Não é diferente. Não é diferente. O argumento, muito importante isso que eu vou falar, Maria Rita, o argumento de que não estamos preparados para o futuro não nos dá o direito de insistir num passado que comprometeu o futuro. Então, se não tenho condições para competir no mercado que o futuro impõe que seja diferente, bom, tem que mudar de ramo. E tenho que criar condições de encontrar apoios em políticas públicas, em órgãos de financiamento para poder fazer a transição, como foi o caso da qualidade. Eu mesmo, como empresário, tive que implantar o sistema ISO na minha empresa e foi caríssimo. Mas se eu não implantasse, eu não conseguiria fazer mais negócios. Né? Então, esses são os parâmetros que o empresário tem que cotejar. Se eu não incorrer nesse custo, o que vai ocorrer em termos da desvalorização da minha empresa ou até a perda completa da competitividade? Mas, se eu não puder incorrer nesses custos, eu já estou antecipando a minha incapacidade de concorrer no futuro, entendeu? Sim, compreendido. Então é um pouco assim, entre a cruz e a espada. Né? E são decisões difíceis que os empresários fazem. Então, nessas circunstâncias, os empresários podem entrar no processo de fusão de empresas, entrar no processo de aquisição que possa trazer para a empresa tecnologia que a empresa ainda não tem. Pode entrar em programas de financiamento, por exemplo, do BNDES, que tem linhas de financiamento consistentes para questões de sustentabilidade, enfim. São decisões que o empresário tem que tomar. Agora, não dá para dizer que não vai fazer porque não tem recursos para fazer e apostar no passado. Sim. Apostar no passado é desastre no futuro. Esse é que é o ponto. Excelente, Ricardo. Bom, vamos falar um pouco sobre você agora, né? Como te apresentei no início, bacharel em administração pública pela FGV. Eu gostaria já de começar daí. Quando você estava estudando administração pública, em algum momento passou pela sua cabeça que você seria candidato a prefeito da maior cidade da América Latina, que é São Paulo, e também que você ocuparia, né, uma das cadeiras da Câmara Municipal de São Paulo, trazendo esse tema sustentabilidade, questões socioambientais. Como é que foi, inclusive, essa experiência, né, de sustentar essa pauta no Legislativo aqui de São Paulo? Boa pergunta, Maria Rita. Tem aquela história do passarinho e do incêndio na floresta, né? E é aquilo, né? O passarinho sozinho não vai acabar com o incêndio, ainda mais nas proporções que nós vivemos esse ano. Mas se todo mundo fizer a sua parte, né, provavelmente a gente avança. Né? Então, respondendo a sua pergunta, o que me incomodava quando eu estudei administração, e por isso eu optei por pública e não administração privada,
é de que as empresas tinham um pouco desse gene egoísta, né? Eu tenho que me dar bem às custas do que for, né? Seja da sociedade, do cliente, do fornecedor e assim por diante. Então, essa visão um pouco predatória da empresa me incomodava demais, né? E aí eu tive a felicidade de presidir e gerir durante muitos anos uma empresa de franquia. E as empresas de franquia têm uma característica admirável. Você não é dono, né, da empresa. É quase que uma ação cooperada de diversos empresários. Então, você só consegue fazer alguma coisa como franqueador se trouxer benefício para o franqueado. Se não trouxer benefício para o franqueado, ou ele não vai fazer, ou ele vai sair do sistema de franquia, ou vai te sabotar, né? Então, necessariamente, uma organização de franquia, você tem que construir coletivamente a visão da empresa, a marca da empresa e assim por diante. Bom, essa experiência me deu as primeiras noções de responsabilidade social empresarial. Quer dizer, eu não posso fazer nada que vá prejudicar o ecossistema em que eu opero. E para que eu possa fazer o melhor nesse ecossistema, eu tenho que pactuar com meus parceiros, né, o que nós devemos fazer. Então, essa prática, foram 30 anos essa prática, foi amadurecendo essa visão, né, de que uma empresa é um sistema de inteligência quando você gere o negócio com as partes interessadas. Isso me levou ao World Business Academy, onde eu disse, opa, isso aqui está se consolidando como um movimento, né? E o World Business Academy nasceu no Vale do Silício, na Universidade de Stanford, junto com as empresas de tecnologia que naquela época eram startups, né? Isso acabou me levando para o PNBE, o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, onde era um grupo de 300, 400 empresários que pensavam o país, né? E lá eu conheci gente extraordinária, como o Guilherme Leal, o Sérgio Mindlin, Oded Grajew e tantos outros empresários, né? O Salus Weibel, que pensavam o país para além das suas empresas. E ali eu aprendi, né? Eu já tinha fundado a ABF, a Associação Brasileira de Franchise, eu já tinha sido presidente da associação por 3 mandatos. E aí, ali no PNBE, eu aprendi que o bom empresário, o líder empresarial, tem que pensar a sociedade para além da sua empresa. O que nos levou a fundar o Instituto Etos. Uhum. Né? Então, o Oded Grajew, eu, Sérgio Mindlin, Hélio Mata, Guilherme Leal, fundamos o Instituto Etos como um espaço para se discutir o papel da empresa na sociedade e como a gestão socialmente responsável e sustentável podia fazer parte do repertório de formação dos empresários. A partir do Etos, né, nós mergulhamos no desafio da gestão socioambiental, né? E aí, já na década de 2000, nós começamos a trabalhar toda essa dimensão da importância da sustentabilidade, da compreensão do impacto no meio ambiente, bom, tudo isso que nós conversamos. E aí, o que aconteceu em 2008, 2009? Um grupo de empresários e um grupo de ambientalistas resolveram fazer um acordo de levar a sustentabilidade para a pauta política, né? Isso coincidiu com a saída da Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente do Lula na época, e a possibilidade, de repente, ela ser a grande liderança política para essa transformação. E daí nasce a candidatura, em 2010, da Marina com Guilherme Leal, e eu entrei como candidato ao Senado, nessa pauta. Foi uma eleição muito interessante, porque não esperávamos, evidentemente, ganhar, mas foram mais de 20 milhões de votos. Eu mesmo recebi 4 milhões de votos. Uhum. Então, nós tivemos um reforço muito positivo para colocar a sustentabilidade na discussão política. E daí a minha opção pessoal de sair do mundo empresarial
e entrar para a política, que absoluta independência econômica e financeira, não dependeria da política para viver, então eu podia tirar aí alguns anos sabáticos para me dedicar exclusivamente à política, foi o que eu fiz, né? Aí me tornei vereador, e aí fundamos a Rede Sustentabilidade, e aí, quando eu concorri a prefeito, sabia que era uma candidatura simbólica, né? Mais porque nós tínhamos acabado de fundar a rede, tínhamos que ter uma candidatura na cidade e tal, mas eu já tinha uma boa experiência como vereador, né, nas questões ligadas a São Paulo, então me candidatei a prefeito e encerrei a minha contribuição política, porque achei que, principalmente depois das jornadas de 2013, que essa contribuição tinha sido dada no limite do possível para aquelas circunstâncias, né, de consciência ambiental do país, e etc. E achei que eu deveria, então, voltar para o mundo empresarial e trabalhar novamente com os empresários, é o que eu faço hoje. Eu trabalho com cultura empresarial, eu trabalho com gestão estratégica de ESG e trabalho com redes de aprendizado contínuo, né, redes inteligentes, principalmente setor de franquia. Então, eu resolvi voltar para o mundo empresarial, onde eu poderia continuar a contribuir para uma elevação de perspectiva, de consciência do meio empresarial. Maravilha, Ricardo, maravilha. Bom, a gente infelizmente está chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes eu vou pedir para o Ricardo deixar uma dica de leitura para a gente. Ricardo, pode ser sobre o nosso tema, pode ser sobre um livro que não tenha nada a ver com o assunto, mas que você queira compartilhar conosco, fique à vontade. Eu tenho muitos livros para compartilhar com vocês, né? Mas pelo menos 2 livros eu acho muito, muito importante. Um é o livro do Miguel Salas, Gigante pela Própria Natureza, né? Esse livro é um livro muito bonito porque ele fala da mudança que ele passou, de um empresário tradicional para um empresário sustentável. E ele é português, né? Então ele fala da perspectiva do estrangeiro, né? do que olha o Brasil com olhos, né, do estrangeiro. Então é muito interessante o livro, né? É um livro, eu diria, indispensável. Então, um segundo livro que eu recomendaria, né, é o livro Reinventando Organizações, do Frederic Laloux, autor canadense. Nesse livro, o Laloux, ele traz o conceito de consciência empresarial. Ele mostra que níveis de consciência mais elevados resultam em empresas muito mais competitivas, né? E ele discute que esses conceitos modernos, né, de diversidade, circularidade, pegada ambiental e etc., não são modismos, são resultantes de uma percepção e uma consciência mais elevada das lideranças sociais e que, trazidos para dentro da empresa, permitem a empresa operarem na vanguarda, né, dos seus setores e dos seus negócios. Então, esses 2 livros são livros absolutamente fundamentais para compreendermos essa mudança na cultura empresarial, para uma visão mais restrita da operação da empresa, para uma visão mais estratégica e sistêmica da operação das empresas. Maravilha, Ricardo. Eu quero muitíssimo te agradecer, não só, né, pelas dicas, mas também por você estar aqui conosco, batendo um papo. A gente aprendeu bastante sobre a nossa temática proposta hoje, falando sobre sustentabilidade corporativa, consumo consciente. Eu quero muitíssimo te agradecer novamente. Imagina, o prazer foi meu. E parabéns por estar fazendo esse trabalho, essas entrevistas, esses podcasts, que nós precisamos muito dessas contribuições. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada. E obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADM Cast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer receber vocês aqui. Bom, você já sabe os meus recados finais. Se ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, seus comentários.
Ative as notificações no sininho e siga as redes sociais do CRA São Paulo. Até o próximo programa. Tchau, tchau.